Bom dia, todas e todos. Eu fiquei surpreso, Tamires, pela minha apresentação. Você me chamou de professor e não falou que eu leciono, de que lugar venho, eu não sei bem quem cuidou do meu currículo. Primeiro, eu sou fundador do PSDB, né, nos anos 90, o partido de centro-esquerda, nos anos 80. Na medida em que esse partido caminha para o centro e para a direita, tem pelo menos uns 12 ou 10 anos que eu não sou do PSDB, mas fui apresentado assim. Como professor, eu sou mestre em finanças e doutor em administração pela FEA-USP. Mas isso não foi dito. E é importante para vocês, inclusive, saberem, né? Eu sou do campo da administração. Talvez com isso vocês vão entender muito melhor a fala que eu quero levar depois. Mas já que nós estamos apresentando, é isso mesmo. Nos anos 90, na metade dos anos 90, 1996, o movimento social pautou o Estado brasileiro exigindo ações afirmativas. E no primeiro mandato do governo FHC, ali nasce realmente no Estado brasileiro essa demanda. E foi uma dificuldade enorme. A sociedade brasileira, dentro dos problemas que tem um problema efetivo, que é a inclusão. Não me esqueço do muro midiático que teve que ser enfrentado. Primeiro, a Rede Globo. Vocês vão dizer, bom, ter a Rede Globo como adversário é difícil. Não, além da Rede Globo, o Grupo Abril. Bom, aí fica difícil. Não, o Grupo Estado e o Grupo Folha. Os editoriais dialogavam entre si. E isso nem pediu em 2012 que, por unanimidade, as ações afirmativas que a mídia brasileira apelidou de cotas vencesse por unanimidade, uma coisa quase impossível. 11 juízes com perfis diferentes, com ideologias distintas, todos por unanimidade. Então as ações afirmativas foram colocadas e foram iniciadas a despeito de qualquer governo. Em 2011, 125 universidades públicas, Tamires, adotavam ação afirmativa no Brasil. Isso deve-se exclusivamente ao movimento social negro. Os partidos políticos, todos, eu quero dizer todos, nenhum deles coloca esse tema na dimensão que nós colocamos. Porque essa agenda é uma agenda que foi trazida pelo movimento social. E é um trabalho de sedução, como está sendo feito aqui. Na área universitária, as instituições têm que ser abertas por dentro, porque elas têm autonomia. E foi exatamente o que foi feito. Então, eu penso que a instituição está de parabéns. Eu não pretendo falar com vocês depois sobre cotas, eu quero falar sobre desenvolvimento, quero falar sobre cultura de desenvolvimento, quero falar da importância da adoção de ações afirmativas para a formação dessas pessoas que estão aqui. Isso só é possível se a gente gastar depois 5 minutos para fazer uma síntese histórica do que somos nós. Eu digo todos nós aqui. Da onde nós viemos, já que não viemos de Netuno, né, ou de Plutão, quer dizer, vamos ver quem somos nós e como é que fomos tratados. Isso se permite compreender por que cotas raciais na Fundação Getúlio Vargas. Eu quero agradecer a imensa oportunidade, Gabriela, João Gilberto, Graziela, pela oportunidade de estar aqui nessa manhã. Eu vim de Salvador exclusivamente para esses 15 minutos aqui, mas eu acho que vale a pena sim. Muito obrigado. Eu vou, dentro do meu tempo, Tamires, você me pontua, viu? Eu quero rapidamente fazer aquela promessa, fazer algumas observações, trazer alguns dados históricos e pensar aqui com vocês numa cultura de desenvolvimento nova. O IBD, o Instituto Brasileiro da Diversidade, é uma instituição que nasceu em 2005, depois de uma pesquisa feita pelo Instituto Ethos e pelo IBGE. Uma pesquisa apoiada pela Fundação Getúlio Vargas, em que professor, nós encontramos uma participação bastante aquém daquela que se deveria de mulheres, negros e pessoas com deficiência. Então, criou-se esse instituto, do qual eu faço parte da direção. A Fundação Getúlio Vargas estimulou a criação do IBD.
debate aqui na FGV. Na verdade, nós já falamos, não são cotas, né? São ações afirmativas. As cotas são método, né? A necessidade de cota, porque você tem que estabelecer metas. Quem apelidou isso de cotas desde o início, como eu disse, na metade dos anos 90, foi a mídia brasileira, né? Cotas. A cota, muitas vezes, ela engessa, né? E a expressão cota, sem explicação, diz o seguinte: olha, reservaram um espaço. Me recordo, naquela ocasião, quando esse grupo tomou posse, foi debater o tema no Rio, né? Havia um frisson, né? Porque era uma coisa inusitada, um país que fez um silêncio de mais de um século após o fim da escravidão para discutir esse assunto. E um jornalista do Globo, muito conhecido, já estava de marcação porque já havia alguns boatos falando que nós queríamos cotas nas universidades. E foi a primeira pergunta que ele me fez. Eu era favorável às cotas. Eu deveria primeiro perguntar qual era a perspectiva do grupo, o que é que eu achava da realidade socio-racial brasileira. Foi uma pergunta assim, que mostra a preocupação com a universidade pública. Eu falei, não, como o Oxalá nunca me abandonou, essa resposta foi feita assim, foi um insight, né? Olha, eu não sou a favor de cotas para negros. Realmente, ele ficou muito feliz pelo rosto. Eu sou a favor da redução da cota de 100% para brancos, que existe em larga medida na cena nacional. Por exemplo, na editoria do seu jornal, por exemplo, no corpo editorial da Rede Globo, enfim. Na verdade, depois o que se confirmou é isso. Eu não sou a favor de cotas para negros. Continuo não sendo. Eu quero reduzir cotas radicais de 100%, no sentido de flexibilizar o acesso. Tobias disse muito bem, você flexibiliza o acesso. Não há cotas, uma vez entrado numa universidade, não tem cotas, você tem que ter desempenho e pronto. As pessoas ficam estupefatas, como aconteceu na Unifesp. A Unifesp, uma grande universidade de São Paulo, aconteceu o contrário. Em vez do centro acadêmico nos pontuar, foi o corpo de dirigentes que levou um debate como esse. Num prazo curto de um ano, eles adotaram as ações afirmativas e alguns ficaram estupefatos com alguns alunos de medicina que tiraram nota igual e, às vezes, um pouco acima. Como eles vieram com uma certa defasagem. Ora, ninguém, professora Lígia, na área de ensino, pode ficar assustado, porque a pessoa supera a si mesma. A filha de uma lavadeira que mora na Vila Iocuné, uma vez fazendo um curso de medicina na Unifesp, ela supera essa escola horrorosa que a gente sabe que tem para pobre no Brasil. Então, há que se levar em conta esta capacidade que as pessoas têm de superar a si mesmas, né? Aspectos históricos. Nós temos aqui, isso aqui, antes de falar, os índios estão aqui 15 mil anos antes de Cristo. Estão aqui desde sempre. Alguém falou se os índios devem entrar. Não se pode pensar em cotas raciais, Gabriela, João Gilberto, Graziella, sem considerar os indígenas, sim. Sim, que tem uma participação importante aqui nesse Estado. Né? Os africanos vieram a partir do século XVI, 1534. Né? A escravidão brasileira foi a escravidão mais longa. E esse fato, esse dado, professor, é importante registrar. Até a última hora se resistiu. Imigrantes. No século XIX, na Europa, houve uma expulsão demográfica importante. Havia uma superpopulação. Né? E aí não são europeus, judeus e árabes. Eu não quero apontar as fotos que eu vou trazer aqui para eles. Não, não é assim que eu digo. Somos nós. Eu não posso falar dessas pessoas aqui. Os orientais também, evidente. Aqui, é lógico. Eu volto porque eu esqueço. Não, estão lá, evidente. Estão aqui há mais de 100 anos, estão na 6ª geração. 1,5 milhão de brasileiros são descendentes de japoneses. Uma imigração do Japão a brasileira. Isso é importante, evidente. Né? Mas o que eu queria dizer é que os índios, essa gravura aqui da primeira missa mostra os índios que já estavam aqui. Né? Então não houve descobrimento, né? Houve chegada. Mas é importante não mostrar aqueles índios. Pensar no que aqueles índios que aparentemente foram extintos, o que eles têm de valor migrou para dentro de nós. Né? Isso é importante. Nós não podemos apontar para essas pessoas como se nós estivéssemos em outro lugar aqui. Essas pessoas escravizadas dessa gravura não são as pessoas escravizadas. Sou eu, sou a Tamires, o Tiago Tobias,
a Graziella e também o João Gilberto. Quer dizer, eu não posso apontar essas pessoas, o resultado somos nós. Da mesma forma, quando eu mostro aqui os italianos, veja, as crianças estão descalças. 30 milhões de brasileiros têm origem italiana, 15%. Profundo respeito por essas pessoas, que imagine as pessoas abandonando as suas terras naqueles navios, com a história de que aqui índio comia gente, uma região tropical inóspita. Essas pessoas só saíram das suas terras porque tinham esperança. Todas trabalharam e são responsáveis por aquilo que o Brasil se tornou. Vale também aqui os japoneses, fazenda de café, aqui alguns também, né? A chegada dos japoneses em 1908, os alemães. Evidente que cada grupo desse veio em outra perspectiva. Os italianos, basicamente, para a agricultura, né? Os japoneses também um pouco. Os alemães chegam aqui bem antes dos italianos, meio século antes, 1824. O primeiro grupo chega em 1818, ou seja, 70 anos antes do fim da escravidão, né? Os alemães vêm antes, vinham numa perspectiva industrial e também rural. Não são os alemães. Nós temos no Brasil 5 milhões de pessoas com ascendência alemã. Eles nem devem ser chamados de alemães, são germânicos, porque a Alemanha só iria ser unificada depois, são povos germânicos, né? E temos aqui também uma família árabe. Os árabes vieram muito mais numa perspectiva de trabalhar no comércio, na indústria. Nós temos no Brasil 2 milhões de pessoas, na final de 2005, revelaram ter ascendência árabe, né? Então, a dialética, né? O que aconteceu com a chegada dessas pessoas? Evidente que todo mundo chegou em desvantagem. Mas qual era a perspectiva de cada grupo? Todos esses grupos europeus, orientais, árabes, tinham uma perspectiva de sucesso, de luta e de muito trabalho. Qual era a perspectiva das pessoas escravizadas? Como diz a Eliane Barbosa, não lugar, não há uma perspectiva. Eu estou sendo preso, não sei, não falo a língua de quem está me levando, trazendo. Há torturas, muitos são mortos no caminho. Essa perspectiva, vir na condição de imigrante empobrecido e vir na condição de pessoa escravizada, é diferente. Os contadores, os guarda-livros, assim eram chamados, das fazendas, registravam essas pessoas escravizadas como ativo permanente, que do ponto de vista moral não, mas do ponto de vista econômico é exatamente o que era. Ativo imobilizado para tocar a produção do país. 3 séculos e meio. Esta chegada diferenciada é que faz com que o Brasil tenha, na falta de um outro nome, eu chamo de dialética da exclusão, que é a incapacidade da sociedade brasileira tratar a todos igualmente no sentido de construir o Brasil. O Brasil é um país moderno, né? Mas não é um país sem modernidade. Moderno no sentido de produzir os melhores jatos de porte médio do mundo. São feitos aqui em São José dos Campos. Este mesmo país não é capaz de treinar as mães pobres para ferver água e impedir que as crianças morram de diarreia. Esta simetria brutal é o que nós acabamos sendo. E é necessário realmente ter modernidade. E o Brasil torna-se, portanto, um país inconcluso, um país que falta terminar, né? E eu sempre fui contra cotas radicais. Eu não conheço um ativista negro, Danilo, você que é um ativista, que tenha um dia reivindicado cotas de 100% para negros. Nenhum. Aliás, ao reivindicar cotas para negros, sabe qual o subproduto que nós produzimos? Cotas sociais. Para cada 100 pessoas, hoje, segundo o MEC, que adentram pelo sistema de cotas nas universidades públicas, 69 vêm pelo sistema das cotas sociais. Ou seja, ao reivindicar cotas para negros, lembraram que tinham brancos pobres estudando na escola pública. Eu gostei de ter trazido esse subproduto, mas foi a reivindicação racial que trouxe, que permitiu que índios e brancos que não estavam na escola pública, não estavam na escola particular, tivessem acesso, né? Então, o que acontece é que existe na sociedade brasileira um certo apego à homogeneidade, uma aversão à diversidade. Bauman, né, Tempos Líquidos, ele coloca isso. Na medida em que o outro torna-se para mim, eu tenho uma aversão ao diferente. E há um distanciamento cada vez maior. Num determinado momento, ele torna-se uma pessoa horrorosa, perigosa, né? Porque a homogeneidade traz uma certa paz, né? Uma certa uniformidade. Somos todos parecidos.
É a mesma paz que eu encontro quando eu vou ao cemitério. Eu vou raramente ao cemitério, por questões pessoais, mas é uma paz que não cria, né? Então todos são iguais. A diversidade não é salada de frutas. A diversidade produz sinergia e requer gestão. Olha, a diversidade, ó, tem um homossexual, tem uma pessoa com deficiência, tem um idoso, tem isso, tem aquilo. O que é isso? A diversidade pede gestão. E a diversidade, sim, ela produz, ela torna as pessoas habilitadas a trabalhar numa perspectiva global. Daqui a 20 anos, todos aqui nesta sala ainda serão jovens. Para uma geração que vai viver 90, 100 anos. Daqui a 20 anos, todos vocês terão que lembrar do que eu estou falando. Já sabem disso. Estarão trabalhando numa perspectiva global. Diariamente falarão com indianos, sul-africanos, chineses, russos. Trabalharão com essas pessoas. Diretamente. A diversidade, aquele líder que souber trabalhar com diversidade, terá um trunfo. Portanto, eu não vim aqui, meu Tiago Tobias, falar sobre cotas para negros na GV. Porque eu quero discutir se a GV realmente quer habilitar realmente o seu alunado no sentido do mundo que nós já temos e que vamos ter. A discussão é outra. É um jogo de ganha-ganha. Não dá para falar em moderno sem modernidade. Quando alguém me fala em moderno, eu lembro do Terceiro Reich. Extremamente moderno, desenvolvendo tecnologias fantásticas para matar. O moderno é moderno. Estou falando de modernidade, que é uma outra coisa, que requer outros valores. Né? Então, deixa eu ver aqui, eu sou uma anta virtual. Eu quero falar do 14 de maio. Dia seguinte. O dia 14 de maio nos alcança aqui agora, hoje. É o dia social mais longo do Brasil. O dia seguinte, imaginem vocês, alguém acredita, saiu um decreto do Diário do Estado Imperial Brasileiro. Está extinta, em português arcaico, a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. A professora, que é da área de direito, eu não sei se existe uma peça jurídica mais lacônica, mais curta do que essa no Brasil. 354 anos você termina com um decreto sucinto, não é isso? Então, terminando, já que acabou o tempo, eu quero mostrar essa foto. Vocês têm nessa foto 6 mulheres correndo e um homem. Isso aqui é uma restituição, professora, uma reintegração de posse no terreno. Isso é 2008, comemorava-se 120 anos do fim da escravidão. Todos aqui conhecem essa região. É exatamente ali no Real Parque, da Avenida Berrim, do outro lado do Rio Pinheiros. Já existem prédios lá. Eu acho que essa reintegração de posse é justa, porque o direito à propriedade tem que ser respeitado, sim. É necessário. O que me assusta é a contundência da lei aqui. Aquela menina, hoje, deve ter uns 9 anos, ela deve ter uns 2 anos. Mas, com certeza, ela não teve pré-escola, que é um direito constitucional. Não há nenhum juiz capaz de exigir do prefeito que ela tenha esse direito, que é assegurado pela Constituição. Todos aqui sabem o diferencial que faz uma criança passar pela pré-escola. Então, aqui é para mostrar como a lei do Brasil realmente funciona com uma perna só. Então, eu acho que não adianta fazer o melhor. O melhor a GV faz há muito tempo, é insuficiente. Fazer o melhor da melhor maneira é não desperdiçar talentos, quaisquer talentos. Né? Então, dentre os professores fundadores da FGV, tem esse homem aqui, Guerreiro Ramos. Queria que o nosso João Gilberto, queria que a Graziela desse uma bugada, estudasse um pouco e deem, se possível, o nome dessa iniciativa, Guerreiro Ramos. Foi, de longe, no Rio, o professor mais brilhante dessa casa, que durante a ditadura militar teve que fugir, não voltou mais, morre em Los Angeles nos anos 90. Grande professor, e é um homem que pensava no desenvolvimento que o centro acadêmico está pensando, um desenvolvimento nacional que leve em conta os talentos que o país tem. Professor fundador dessa fundação negro baiano, né? E eu penso que é isso, jogo de ganha-ganha, nós temos que pensar numa nova cultura de desenvolvimento. Isso tem a ver com as ações afirmativas. Quando alguém debater com vocês, falar em cotas, ações afirmativas, mudem um pouco do assunto, levem para esse lado. Quero discutir desenvolvimento com sustentabilidade e com sustentabilidade moral. Não adianta, é muito burocrático, sustentabilidade social, econômica, ambiental, num país com as distâncias sociais do nosso.
Não adianta, isso aí é muito burocrático. Eu acho que na Holanda, perfeito esse debate, é lindo. Num país como o nosso, numa cidade como o Rio de Janeiro, sitiada por 400 favelas, resultado do 14 de maio, nós temos que refletir no Brasil de carne e osso. Eu penso que sair daqui, é necessário que o centro acadêmico tenha, e eu sei que vocês têm essa habilidade, de discutir isso com os professores. E levar nesse sentido, de que a fundação não pode ficar, digamos, perder a oportunidade, ter a vantagem competitiva de habilitar todos vocês a trabalharem com a diversidade. Muito obrigado. Eu já me despeço da Tamires, do Gustavo, do Tobias, também da professora Lígia, e sugiro a Gabriela e também a Graziela que preparem um novo debate, porque muita coisa realmente não tivemos tempo. Em relação às observações do professor Gustavo, por sorte nossa, não. Todas as observações importantes que ele fez, veja o programa Roda Viva, 2002. O Reinaldo Azevedo me pegou exatamente com esses argumentos que ele trouxe aqui. Então, essa é uma história antiga, inclusive já resolvida. Quando o professor diz e repete, a sociedade brasileira que vai decidir. Não, professor, o Supremo Tribunal Federal é a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, esse assunto já decidiu, nós podemos continuar debatendo. Eu sugiro, pessoal, sinceramente, e sugiro também ao meu colega jovem, a decisão do Supremo, o voto do ministro Lewandowski, é uma aula de sociologia brasileira contemporânea, porque ele tem o voto com aquela característica jurídica, mas é suportado por várias leituras, várias organizações, responde tudo. Eu disse para tudo o que ele disse, mas de uma maneira brilhante. Então, é importante saber, quando alguém me questiona quem é negro, quem é preto, quem é pardo, se o senhor tem realmente essa dúvida, a polícia não tem. Nenhum cabo semi-alfabetizado da polícia militar tem dúvida de quem é preto e pardo. Todos, eu disse, todos os dados que falam de preto e pardo, mostram que os pardos, os chamados pardos, que se autoclassificam como pardos, do ponto de vista econômico e educacional, estão junto com os pretos. No Rio, os tais pardos estão piores que os pretos. Por isso que eles são anexados e tratados, do ponto de vista científico, da mesma forma. Não é? Então, perguntar se é sucesso. O plano já é sucesso. Não é? Eu queria também lembrar, todos os dias, hoje, quando fechar meia-noite, 63 homens negros na faixa de 16 a 30 anos morrerão. Hoje, amanhã, depois da manhã, são 23 mil por ano, professora. Eu quero dizer que, por menos, a África do Sul, eu sou velho, a África do Sul foi peitada pela ONU. Então, há controvérsias. Nós aqui, há uma tese, professor, que brinca, dizendo o seguinte: se os racistas da África do Sul tivessem feito um estágio aqui, porque está naturalizado. A pergunta é de um garoto que falou aí, o Alexandre. Ele sabe, Alexandre, na Bahia, você não pode se identificar como mulato de forma alguma. Lá você é branco, bem branco. O Brasil é complexo. Você é branco. Então, essa história de saber quem é branco e quem é negro, quando há dúvida, vai numa empresa que está selecionando trainees. Na África do Sul, mesmo durante o apartheid, se eu vou selecionar 50 trainees, é um escândalo não ter um negro sequer. Hoje eu posso dizer o nome dele. O Fábio Barbosa, quando era presidente do Banco Real, falou: é incrível. 50 trainees aqui em São Paulo, 35% da população é negra. Nenhum negro sequer. Sobre a escola pública, essa história da escola pública, pessoal, olha, tem que ir lá na base, não é isso? Eu sou amigo de um sociólogo que, pelas andanças da vida, acabou presidente da República. Ele falou: na escola pública, Colégio Caetano de Campos, na 5ª série, o professor entrava falando francês e saía falando francês. A escola pública era extraordinária. Aí eu quero trazer para vocês uma pessoa importante, Antônio Carlos Jobim. Tom Jobim disse que o Brasil não é para principiantes. Essa afirmação dele é para dizer o seguinte: às vezes parece que é e não é. Enfim, há uma sofisticação na sociedade brasileira. A escola pública nesse país
foi de extraordinária qualidade, sempre. Quando o Povarel invade essa escola, o que acontece com ela? Você vê no Paraná, você vê aqui em São Paulo, vê na Bahia. Ou seja, o que eu quero dizer é que quando a população empobrecida chega nessa escola, ela perde qualidade. Eu queria apenas ficar com essa reflexão. Por pública que nós temos, são exatamente esses beneficiários das cotas, que voltarão para suas comunidades, sim. Essa ideia de que as pessoas vão para a elite, é isso mesmo. Elite interessante. O problema do Brasil está nas elites. As elites é que sim, tem que estar numa outra posição. Porque eu achei estranho falar, o negro vai para a elite. É exatamente isso. A nossa decisão em 1996, no grupo que eu coordenei, vamos na universidade pública. Com isso, nós já adquirimos toda uma celeuma. Quer dizer, olha, vamos para a escola pública, vamos cuidar da escola de base. A escola de base vai adquirir uma situação que nós achamos ideal quando ela for retroalimentada por esses formandos das cotas. Eu acho que a elite brasileira fala-se sempre em crise. A crise nossa é a falta de criatividade. O Tobias falou em futebol. Fomos campeões do mundo 5 vezes, vice-campeão 2 vezes, e não temos até hoje um prêmio Nobel sequer. Alguém poderá pensar para mim, mas nós estamos falando de ciência, ele está falando de futebol. Todos aqui que correram um dia atrás de uma bola sabem, para jogar bola você tem que ter criatividade, senso de antecipação, velocidade de raciocínio, tudo aquilo que uma pessoa inteligente tem. Eu quero dizer, meu caro Tobias, que é mais do que diversidade. No futebol você não desperdiça talento. É essa a ideia. Talento, o Reinaldo Fenômeno, morava no bairro de São Cristóvão do Rio, era um garoto raquítico, ficou 1 ano em Belo Horizonte se alimentando, na medida em que ele se revelou no futebol de salão. Não importa se é o Kaká da classe média alta ou o Ronaldo Fenômeno, que disse que passou fome. Onde há um talento no futebol, eu vou buscar. Essa afirmação não é minha. Pelo nome vocês saberão. Ernest Hamburger, espero que esteja vivo, grande físico da USP, em 1980 fez um estudo extraordinário. E ele perguntava, por que até hoje nós não tivemos um prêmio Nobel em física sequer e fomos campeões do mundo 3 vezes? Estava em 1980. E ele mostra matematicamente que é impossível ter um físico pela forma da maneira que nós excluímos, fica tão diminuto a entrada, que estatisticamente fica difícil. Então a questão não é só diversidade, é talento. Eu não posso desperdiçar talentos. Sim, tem um discurso de cunho ético-moral. Aquelas fotos que eu mostrei ali para vocês, é para mostrar os grupos todos como chegaram. E chegam todos os grupos, chegam 300, excluindo os índios, todos chegam 300 anos depois da chegada das pessoas escravizadas. A maneira que a sociedade brasileira absorveu esses grupos. E isso, eu termino aqui como eu terminei a minha fala. Nós não devemos discutir na GV cotas raciais para negros e índios. Nós temos que discutir se a instituição está aberta a pensar no futuro. Porque esse é o destino do Brasil. Como é que o Brasil vai ter um desenvolvimento com sustentabilidade excluindo a metade da população? Né? Então, eu ouvi aqui hoje, é uma argumentação que já é superada. Essas observações são importantes, mas isto foi superado em 2012 numa decisão histórica. Desde o início, essas observações foram feitas, elas foram derrotadas. Ou seja, a sociedade brasileira já decidiu. Agora, resta saber se a Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição privada, né? Ela não é pública, sem finalidade lucrativa, mas teve sim a sua ação afirmativa, o seu apoio inicial. Esse prédio onde foi construído, esse terreno onde foi construído o prédio aqui, mais o do Rio de Janeiro, foram doados pelo Estado brasileiro, e ainda bem. E no início, estimulou-se custo de administração pública pago pelo Estado. Por quê? Porque a Fundação Getúlio Vargas tinha um compromisso com o Brasil. Seus fundadores, leiam os textos, vocês têm aí na biblioteca, com o desenvolvimento brasileiro. O Estado deu o seu apoio, foi fundamental. As pessoas trabalharam muito bem, a Fundação ganhou a sua sustentabilidade econômica e hoje pode estar como está. É algo mais ou menos parecido que se pede nas cotas raciais. As cotas raciais não são para todo sempre. Eu acredito que elas não precisam de durar mais do que 25, 30 anos. É apenas para reduzir esta assimetria radical. Portanto, eu queria dizer, da oportunidade de ter estado aqui, penso, Graziela e Gabriela, que é necessário, talvez reuniões menores,
mas é fundamental que esse tema seja aprofundado, porque as coisas que foram levantadas, os temas, uma boa parte deles já foi discutido de uma maneira, há teses, há estudos, há ensaios, e há uma decisão do Supremo Tribunal Brasileiro por 11-0. Muito difícil isso acontecer no Brasil, né? 11-0. A sociedade já decidiu. Obrigado.